começar. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui reunidos novamente para mais um encontro do curso de Medicina Espiritual que o nosso amigo e companheiro Paulo Nagai, do Centro Espírita Leon Denis, tem trazido para nós ao longo aí desses domingos, nesses dias de isolamento social ou distanciamento social. Então, o tema de hoje é o passe de cura, que será trabalhado. Pode ser que nós não terminemos o tema hoje, mas ficamos aí já com convidados a permanecermos aí acompanhando o curso. Nós vamos fazer a prece inicial, pedimos a todos os amigos que possamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao nosso Pai amado que nos proteja, que nos envolva em seus fluidos benfazejos, que nós tenhamos a serenidade necessária para a realização desse trabalho. Pedimos a Deus que inspire o nosso amigo que está trazendo a palavra para nós hoje, Paulo Nagai, e que os mentores espirituais, Maria Dolores, Inácio Bittencourt, Dr. Herman, possam todos nos amparar e nos intuir para que tenhamos um bom aproveitamento do estudo dessa manhã. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Paulo, é contigo. Bom, pessoal, bom dia, oficialmente agora, né? Um bom dia que esses espíritos amigos todos, principalmente Jesus, e em nome de Deus, nós possamos ter uma boa manhã de estudos. Como o Rafael falou, nós vamos dar continuidade, eu vou jogar aqui a nossa tela, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje, ainda no item 2.2, em que nós estamos falando na unidade 2, cura, e o subtítulo é o equilíbrio da alma com o fator da cura do corpo. E hoje nós vamos estar trabalhando o passe de cura. Só que é o seguinte, eu vou lembrar aqui para todos que essa primeira parte que nós estamos trazendo, apesar de passear por esses assuntos todos, ainda são referentes aos conceitos básicos, teóricos sobre isso. Vamos dizer teórico, vamos dizer que lá nós temos no Encontro de Medicina Espiritual a seção doutrinária, científica 1 e 2, técnica de passes e depois atualidade. A parte doutrinária, ela traz, como o nome diz, os conceitos doutrinários. Depois a científica 1 e 2 estuda os mecanismos. Então essa primeira parte, como isso tudo é uma junção desses estudos que a gente montou o curso, ele traz a parte doutrinária, os conceitos doutrinários em cima dos assuntos. Quando a gente entrar na fase que a científica trata, a gente vai falar dos mecanismos envolvidos. Então é muito importante essa diferença, até porque o assunto é muito vasto, e a gente preferiu colocar assim, para primeiro dar essa base doutrinária e depois ir aprofundando na questão dos mecanismos. Então nós trazemos primeiro o conceito de passe que Emmanuel traz para a gente lá no Consolador, em que tem a pergunta, nos processos de cura, como devemos compreender o passe? A resposta de Emmanuel. Assim como a transfusão do sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, ou seja, quando você faz uma transfusão de sangue, o recurso ali é limitado. Tanto que a gente tem que pedir renovação aí de estoque desses bancos de sangue, porque você tira ali da organização física do indivíduo. E os elementos psíquicos,
o som do reservatório ilimitado das forças espirituais, que representa exatamente o quê? Representa o pensamento do indivíduo recolhendo o fluido cósmico universal, no qual todos estamos envoltos, lembrando que os espíritos falam, assim como os peixes estão envoltos da água do mar, nós estamos envoltos no fluido cósmico universal. E dali o absorvemos, qualificamos e distribuímos. Então, por isso que ele diz que o reservatório desse fluido é ilimitado. E no mecanismo da mediunidade e no passes e curas espirituais, nós temos mais dois conceitos que abordam pontos um pouco diferentes, que acrescentam. No passes e curas espirituais, ainda Emmanuel, ele diz o seguinte: o passe, meu amigo, é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Quer dizer, para aquele que está recebendo. Então, mesmo que eu esteja tirando isso do fluido cósmico universal, que é uma reserva infinita, eu também tiro de mim o fluido material. Então, por isso que ele cede de si mesmo também no benefício de quem está recebendo o passe. Porque nós vamos ver daqui para frente, aí no detalhamento, a composição do que eu estou transferindo. No mecanismo de mediunidade, André Luiz fala o seguinte: o passe como gênero de auxílio, invariavelmente aplicado sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física. Ou seja, não tem contraindicação o passe, é igual a caldo de galinha, nesse sentido. E vamos começando a observar já aqui alguns detalhes que são importantes para quando a gente fala de passe, para quando a gente fala de cura. Sempre que a gente pode e que a gente está comentando esses assuntos, nós fazemos questão de esclarecer o que significa cura quando a gente fala de medicina espiritual. Então, a cura real é a cura da alma. Então, isso está ligado à mudança moral do indivíduo, ao progresso espiritual do espírito. Quando a gente fala de cura, essas curas que ocorrem aqui, a gente está mirando a cura da doença do corpo físico. Então, isso é muito relativo, é o que a gente está chamando de estabilidade orgânica. Então, a gente pontua aqui, o passe como gênero de auxílio. Auxílio. Isso aqui é bom a gente prestando atenção nos detalhes dos textos que a gente está vendo. Em obras póstumas, olha o que Kardec coloca. Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Aí a gente já entra para o entendimento do que é composto esse fluido que é doado na hora do passe. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas, que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. E aí nós vamos entender o porquê. Na Revista Espírita e no Invisível, nós temos a palavra de Leon Denis, e o segundo texto aqui é da Revista Espírita, que Leon Denis fala: a matéria, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis. Isso na época que Leon Denis escreveu, ainda não tínhamos o conhecimento de fluidos que temos hoje. E ele diz que a essa matéria tornada invisível denominamos fluidos. Na Revista Espírita, a definição de fluido universal, que é a maneira mais ampla, é a origem de toda a matéria. O fluido universal liga entre si todos os mundos, e conforme os impulsos que lhe são dados pela vontade do Criador, forma todos os fenômenos da criação. E aí entra aquele conceito que nós estamos envoltos disso, o fluido cósmico universal cerca a todos nós. Por isso, quando pensamos,
influenciamos essa matéria sutil que está em volta de nós, e isso pode chegar ao outro indivíduo. Até aí, tudo bem? E agora nós vamos começar a falar exatamente, a nos aprofundar no entendimento do que é fluido, falando das propriedades. Oi. Para a gente entender não. bem. Desculpa, fiz a pergunta, desculpa. Para a gente poder entender bem isso que você leu aí, a gente pensar o seguinte: você pega um gás, hidrogênio, e um gás oxigênio, quando junta, forma água. Então, é uma outra propriedade juntando de tudo. Então, acredito, você pega um fluido espírita e o médium não vai entrar no nosso corpo uma outra forma, às vezes condensar para poder fazer efeito. Acredito eu nisso. Entendeu? Porque você pega dois fluidos e cria uma nova substância. Nós vamos ver, né? Vamos dizer assim, no caso que nós estamos falando do passe, é mais comparável a uma mistura do que uma combinação. Quando você coloca oxigênio e hidrogênio e você forma uma terceira substância, você não tem mais as duas primeiras. Você tem uma terceira substância, que é o que a gente chama de reação, uma combinação. Quando nós falamos, e você vai ver mais adiante, que o texto ele vai aprofundando o que significa o fluido dado no passe, a gente vai ver que é uma composição entre o fluido orgânico, animal, do médium, aquilo que ele consegue, com o pensamento dele, potencializar o fluido que nos cerca, quer dizer, ele, pelo pensamento dele, ele modifica, mas o fluido mais sutil do espírito desencarnado, porque ele consegue potencializar a qualidade do nosso fluido. Então, é uma melhora de qualidade. Entendi. Então, nesse caso, é mais uma mistura e uma potencialização. A gente não poderia afirmar. Eu entendi o que tu quis falar. É como se você está mudando a propriedade. Mas ali, no caso, a gente não pode levar o ferro e fogo, porque nem sempre eu posso afirmar que é uma combinação minha pergunta, o que eu pensei? Daqueles elementos formando um terceiro. O que eu perguntei foi mais o seguinte: são duas substâncias, vamos supor, imponderáveis para a gente. Quando elas se misturam, se torna ponderável no nosso organismo. Isso eu quis dizer. Você pega dois gases também. água. Quando você... Então ela entra no mas é porque ele usa... Isso, mas é porque ele usa o fluido orgânico do médico. O fluido orgânico, não, vamos dizer, o fluido do corpo físico, animal. Então, essa mistura, ele proporciona uma diferença no nível de aplicação. A parte material aplica no corpo físico, a parte mais sutil no perispírito. Então, esse conjunto é uma mistura que a gente vai ver aí de fluidos e da potencialização também que dá. Mas, em termos de comparação, eu entendi, é válido, sim, você entender que são substâncias que estão ali que, sem estarem misturadas e ou combinadas, a gente não precisa entrar no detalhe se combinou ou misturou. Combinar é quando forma uma terceira diferente. Quer dizer, você já não tem mais oxigênio e hidrogênio, você tem água. E quando mistura, você tem as duas, mas dando um efeito, você potencializa. É igual um medicamento que você bota mais de uma substância para você atingir outros sintomas, né? Por exemplo, você pega um antifebril junto com um material que é para dor. Então, a combinação, a mistura desses dois, apesar deles não reagirem, eu tenho dois caras diferentes que potencializam a ação daquele medicamento. Essa explicação seria mais própria. Tá? Entendi. Potencializa, entendi. Obrigado. Isso, potencializa. Porque a palavra realmente é potencializar. Tá? Então, ele aumenta a capacidade do cara que está ali. Bom, vamos voltar ali, porque continua aqui nós continuamos dando maior detalhe sobre o que seja isso. Então, vamos lá. O estudo dos fenômenos espíritas, ainda Leon Denis lá no Invisível, nos faz conhecer estados de matéria e condições de vida que a ciência havia há longo tempo ignorado. Então, ficamos sabendo, e aí na época dele, lembrando sempre o contexto da época, que além do estado gasoso e mesmo do estado radiante descoberto por William Crookes, lembra que, na época lá, William Crookes tinha definido o estado irradiante das ampolas de Crookes, todo aquele estudo feito por William Crookes.
Mas ele diz que a matéria tornada invisível, imponderável, ela se encontra sob formas cada vez mais sutis que denominamos fluidos. Hoje, se o Denis fosse comentar isso, ele estaria comentando como nós podemos observar nas experiências de choque de partículas, aí vai lá nessas experiências que o CERN faz, em que você tem a alta velocidade, o choque das partículas com a quebra das subpartículas, ele ia dar esse exemplo, que essas partículas do átomo, as subpartículas do átomo, formam ali matéria mais sutil. Naquela época, se falava isso, que à medida que se rarefaz essas substâncias, elas vão adquirindo novas propriedades e uma capacidade de radiação sempre crescente, tornando-se uma das formas de energia. Quer dizer, você vai ter um montão. E o pensamento atua sobre essa matéria sutil. Isso que é a grande diferença, que a ciência hoje já sabe, a grande parte dos cientistas e dos ramos diferentes da ciência, eles já admitem que o pensamento modifica a matéria sutil e atua nessa matéria sutil. Por isso que se dá, com essas descobertas crescentes, cada vez mais nós vamos entendendo a sutileza e as propriedades que estão envolvidas aí. E aí agora a gente vai começando a aprofundar mais que tipo de ação magnética é essa. Então, lá na Gênese, no item 33 do capítulo... Eu não botei, capítulo 14 de fluidos, no item 33 e 34, Kardec coloca lá para a gente tipos de ação magnética. Então, a primeira, pelo próprio fluido do magnetizador, é o que ele chama de magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se haja distrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido do magnetizador. Então, se formos lembrar lá, Livro dos Médiuns, falando de diferença entre o magnetizador e o médium, você vai ver. O magnetizador, ele, conceitualmente, ele não acredita, falando magnetizador puro, né? Da época de Kardec tinha aquele pessoal que era magnetizador, que não acreditava nos conceitos nenhum, não acreditava, não evocava o plano espiritual, não tinha nada disso. Eles até cobravam, e Kardec justifica no Livro dos Médiuns, que eles podiam cobrar, por quê? Porque eles achavam que era deles aquilo, que não tinha envolvimento no plano espiritual. E nas conclusões de Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele fala, mas tudo bem, mas o fluido, mesmo esse fluido magnetizador é dele, mas se ele estiver aplicando aquilo ali no bem, aplicando em alguém que precisa, um espírito ali vai se aproximar e vai interferir, vai potencializar o fluido dele, e ele chega a uma conclusão que o magnetizador é uma espécie de médium, mesmo ele não admitindo. Um espírito bom pode se juntar a ele se ele tiver com um bom propósito, da mesma maneira que um espírito ruim vai se juntar a ele para o propósito que ele tiver de acordo com a afinidade. Mas o que ele está se referindo aqui é a força envolvida. Então é aquilo, o magnetizador tem aquela capacidade e ele vai fazer aquilo ali. Então, a gente vai ver depois aí que há uma diferença sutil entre magnetismo e capacidade fluídica. A gente vai ver. 2. Pelo fluido dos espíritos. Então, o espírito atua diretamente, sem intermediários, sobre o encarnado. Pode? Pode. A gente vê vários exemplos aí que os espíritos nos visitam, geralmente durante o sono, e aplicam passes, fazem atendimento para nós diretamente, sem que ele necessite de um médium. O pessoal às vezes confunde isso, porque no Livro dos Médiuns está assim, ó, para que exista um fenômeno mediúnico, e a gente trata fenômenos mediúnicos como inteligentes, ou como de fenômenos materiais, de efeito físico, que o passe é um efeito físico, efeito inteligente, uma intuição, por exemplo, está fazendo um estudo, está sendo intuído, um efeito inteligente. Em termos de fenômeno, você classifica assim, só, não existe fenômeno sem médium, claro. Fenômeno mediúnico não existe sem médium. Mas quando o espírito atua direto, não é fenômeno mediúnico. É o espírito atuando sobre o outro. Então, isso aí há controvérsias. Ah, mas para ele atuar no encarnado, ele não precisa de um fluido do desencarnado, do encarnado,
do fluido animal para ter... Não, não precisa. Não precisa. Ele pode pegar fluido da natureza, se for o caso. Não tem o atendimento de Narcisa, que ela vem para ajudar o marido, o atual marido da antiga esposa de André Luiz, ela vai lá e pega, se não me engano, uma mangueira, o fluido para aplicar ali. Então, às vezes, a gente fica levando as coisas ao pé da letra e perde um pouco do entendimento. Nós estamos falando aqui, está bem claro, o espírito atuando diretamente, não está usando médium, não está usando nada. Então, vai lá, atua diretamente, sem intermediário sobre o encarnado, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o chamado magnetismo espiritual, cuja finalidade está na razão direta das qualidades do espírito. Isso aí nós podemos botar sempre. A qualidade fluídica expelida pelo espírito, esteja encarnado ou desencarnado, a qualidade dessa emissão, claro, vai estar na razão direta das qualidades do espírito. Ah, mas eu como médium, aí entra, já vamos começando a aplicar o conceito de potencialização. Eu como médium tenho uma emissão X, uma qualidade X pela minha moralidade. Ah, mas aí o espírito vem, potencializa o meu fluido. O que é potencializar o fluido? Ele, com condições morais melhores, com condições até materiais melhores, porque ele não tem o corpo físico, quer dizer, ele já tem, não tem aquela maneira grosseira ali, e ele joga aquele fluido de melhor qualidade junto com o meu, é isso que a gente diz que potencializa. Mas, de uma maneira geral, qualidade fluídica sempre depende da qualidade do espírito. Não podemos esquecer isso. Uma coisa é você ter quantidade de fluido, outra coisa é ter fluido com qualidade. Tipo de ação magnética ainda, 3, o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Aí é o chamado fluido misto, semi-espiritual, ou se preferirem, humano espiritual. Por quê? Porque está misturando o fluido de melhor qualidade do espírito desencarnado com o fluido do ser humano, do encarnado, que tem uma composição diferente, porque ele tem fluido animal. O espírito desencarnado não tem fluido animal presente aqui. Ah, mas ele não tem uma organização? Tem. Ele não tem que funcionar, aquela organização? Tem. Mas o fluido dele não é animal. É um fluido mais sutil. Vamos dizer assim, é um combustível mais refinado. É o combustível com a qualidade melhor. Então, combinado com esse fluido humano, aí entra aí o que a gente estava comentando antes, na questão da combinação. Ele imprime qualidades que esse fluido humano não tem. Então, o concurso do espírito encarnado pode ser espontâneo, porém, mais das vezes, é provocado por um apelo do magnetizador. Então, aí já entra o magnetizador com a futura, aquele que crê, não aquele magnetizador que Kardec colocou lá no Livro dos Médiuns, e que tinha muito na época dele, que era um magnetizador que não tinha religião, não acreditava em Deus, às vezes era até materialista, aquele cara que achava que estava transmitindo só a energia dele. Mas, quando você entende a doutrina espírita, entende o mundo espiritual, e começa a trabalhar com isso mais direcionado, o que ocorre? Eu passo a evocar e pedir a ajuda desse espírito para potencializar o meu fluido. E aí eu tenho uma eficiência maior nesse trabalho. Tá? Ainda no item 34, Kardec continua. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercício. Isso, o que seria? Voltamos a falar. Aqui a cura está naquele parâmetro. E eu vou apontar para vocês alguns detalhes que às vezes a gente passa no texto e não percebe o que aquilo ali tem que dizer. Porque, mas na obra básica não fala sobre cura? Fala. Vamos prestar atenção. Vou mostrar aqui. Então, o que ele quer dizer aqui? Que às vezes eu tenho a capacidade de curar por meio de exercício, como a gente vê
pega o médium, começa a treinar um médium, teórica e na prática, teoricamente pelo estudo, na prática pelo exercício lá da mediunidade, e você vai potencializando o teu poder de emissão de pensamento, de oração, entender que a prece chama o espírito para junto de você, entender que a mudança de comportamento minha, em termos de evolução espiritual, melhora a qualidade do fluido que eu emito, isso mesmo sem estar praticando nada. Eu estou exalando fluidos de melhor qualidade, por quê? Porque eu estou me modificando moralmente, estou cuidando também da minha alimentação e tudo vai. Tá? Então, nesse caso aqui, o que o texto está dizendo? Que eu posso desenvolver isso, isso é o desenvolvimento mediúnico. Mas a arte de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara. Então ele diz que o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Nesses últimos tempos apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação. Então, na época da codificação, muitos fenômenos aconteciam de imposição de mãos, de cura imediata. Então ele diz, ó, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural, o que quer dizer isso? Assentam num princípio natural, ou seja, não tem milagre, não tem nada de sobrenatural. Então a lei não foi derrogada. E que o poder de operá-las não constitui privilégio. Também não é nada fora do comum. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só não são miraculosas na aparência. Então, olha só. Não se operam fora da natureza. Se assentam no princípio natural. Lembra quando a gente fala, Jesus pode curar quem ele quer? Não, não pode. Por quê? Eu não vim derrogar a lei. Se ocorreu a cura, é porque estava dentro da lei, dentro da natureza. O processo já estava num ponto que isso poderia acontecer. Qual é o processo? De aprendizado. Não é? Então, aqui, ó, num princípio natural, uma vez que as curas desse gênero se assentam num princípio natural, mais claro do que isso. E outra coisa importante aqui para o médium, o poder de operá-las não constitui privilégio. É um empréstimo que ocorre ali, uma condição de trabalho, uma oportunidade para o médium se melhorar, evoluir, praticar aquilo ali, apagar o passado com algumas coisas, mas é uma coisa muito clara ali o termo da aplicação do passe, da obtenção do resultado, porque mesmo quando a gente fala de passe de cura aqui, em nenhum momento está se falando de derrogação da lei. Como a lei é perfeita, claro, não precisa ser derrogada, e como o objetivo é o crescimento do espírito, isso só ocorre quando o espírito já aprendeu o que tinha de aprender. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Podemos seguir? Paulo? Oi. Já que você não se incomoda, eu vou fazer a seguinte pergunta. Lá no dos slides que você apresentou, né, afirma-se o seguinte, que a junção do fluido espiritual com o fluido animal, o fluido do médium, dá a esse propriedades que normalmente ele não tem. Lembra? Isso. Lembro. Tá. Quais são essas propriedades? Por exemplo, a qualidade. Vamos supor, vamos partir de... Quando a gente compara as coisas, a gente tem que botar alguma coisa a gente tem que fixar. Então, vamos fixar eu encarnado e eu desencarnado. Ou seja, o mesmo espírito. Qual a diferença de eu estar desencarnado? Já tem uma diferença básica aí, que é, eu não tenho a organização física pesada. Eu não tenho a alimentação que eu necessito para manter o corpo físico. Então, o meu fluido, Paulo desencarnado e Paulo encarnado, o Paulo desencarnado já tem um fluido mais puro. Por quê? Porque não está contaminado com as matérias orgânicas.
Então, isso aí já é alguma coisa. Por que eu estou falando que a gente tem que fixar uma igualdade? Porque senão você poderia falar assim, tudo bem, eu posso ter um desencarnado que é moralmente pior do que eu, que estou encarnado, então o fluido dele é deletério. Então, para eu entender isso, eu tenho que fixar alguma coisa. Então, é eu mesmo encarnado e eu mesmo desencarnado, para eu poder comparar. Além do mais, quando a gente fala de passe numa casa espírita ou qualquer outra religião que use isso, esse expediente, você tem o quê? Uma equipe espiritual trabalhando para aquilo ali. Então, em geral, qual é a característica de espírito que pode ser guia? Pô, ele pelo menos tem que ser melhor um pouquinho do que eu. Porque cego não guia cego. É o que os espíritos falam. Então, ele tem uma melhor condição moral do que a minha. Então, a capacidade de emissão de pensamento, de qualificação da matéria, vamos lembrar sempre que o fluido ele pode ter em quantidade, mas ele tem que ter qualidade também. A qualidade que dá é o quê? A qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o que eu coloco ali. Então, quanto mais elevado for o espírito, maior frequência vibratória ele impõe a essa matéria que ele emite. Isso quer dizer o quê? Sinônimo de mais pureza. Quanto maior a frequência vibratória, mais sutil é a substância, e aquilo é como um remédio. Quanto mais puro for o medicamento, mais rápido é o efeito dele. Isso quer dizer a potencialização. Então, se eu não tivesse, se fosse só o meu fluido, eu não teria essa qualidade que o espírito desencarnado pode dar. Ficou claro, Newton? Newton? Ok. Beleza. Ok. Entendeu, Valeu. Paulo? É porque me levou a achar que era a terceira substância. É justamente esse pedaço que o Newton comentou. E quando falou, eu falei, então foi uma terceira, entendeu? Não, eu já Isso, entendi, não tenho dúvida mais. Só pra... Daí que eu puxei a pergunta. Entendeu? Isso, porque você não vamos dizer assim, o fluido animal continua ali. Você acrescenta outros ingredientes nele. Porque o fluido animal, o fluido pesado, às vezes, pesado que a gente diz é assim, é mais denso por causa da matéria orgânica. Você, às vezes, precisa disso. Então, vou falar um comentário assim que eu não tenho evidência. Mas isso foi uma explicação que Nassi deu para a gente quando a gente fala do uso. Exatamente foi o exemplo que eu dei da Narcisa, usando o fluido da natureza. Eu não lembro qual era o assunto, como é que entrou nisso, numa das entrevistas que a gente estava fazendo com ele. Mas, assim, o aproveitamento desses fluidos da natureza. Ele falou que nas salas, se você pudesse ver o ambiente, ele falou assim, é muito parecido com uma sala de operações. Quando você tem instrumentista, você tem enfermeiros, você tem... E ele deu esse desenho assim. E ele falou assim, que tem espíritos que não são evoluídos moralmente, que são ainda espíritos simples, mas que já estão com aquela vontade de trabalho no bem. Então, o que esses espíritos têm? As vibrações deles ainda estão terra a terra. Então, o que ele fala? Que esses espíritos recolhem na natureza fluidos, tipo, chegam numa floresta, atrai para si aqueles fluidos do reino vegetal. Como também vão no mar, atraem para si aqueles fluidos de micro-vidas ali, marinhas. Atraem aqueles fluidos. Absorvem aquilo. E vão lá no trabalho de cura. Para quê? Para que o espírito não precise de, na hora que ele está atuando ali, ele vai lá pegar um medicamento. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas, o que é mais fácil? Se você vai atuar ali, você já ter medicamentos toda a tua mão para você usar, e não na hora de uma operação, sai lá, vai buscar, compra ali um soro, compra ali não sei o quê. Mais ou menos assim. Então, na hora, o que eles fazem? Esses espíritos estão ali como se fossem instrumentistas. E o espírito que está coordenando o trabalho vai lá e faz o quê? Puxa aquela matéria e aplica no doente. Então, esse é o tipo de utilização que se tem do fluido, e esses fluidos materiais ali são necessários para que você trate o quê? Diretamente no órgão, diretamente no corpo físico. Então, são as explicações da gente precisar desse fluido misto para que o atendimento seja feito.
Claro que vai ter situações em que você só vai aplicar o fluido animal. Claro que vai ter as situações que você não necessita ali do fluido animal. Você necessita só do fluido mais sutil. E é assim que os espíritos vão direcionando esse trabalho de passe. Tá? Então, é a necessidade do... E é engraçado que ele falou assim para mim, para nós lá no dia. Assim, olha, é simples, vocês às vezes fantasiam o mundo espiritual, mas as coisas, sempre quando eles falam isso, eu lembro, a natureza não dá salto. Não tem milagre, não tem coisa. Então eles falam, um troço simples, é claro, se eu posso ter o fluido ali. E outra coisa, e dar oportunidade de trabalho para qualquer um. Em qualquer nível que a gente esteja, desde que a gente queira trabalhar no bem, vai ter lá uma função para a gente fazer, que seja uma função compatível com a nossa evolução e com a nossa possibilidade. Ele falou assim, pô, nós podemos ir lá? Podemos, mas olha a dificuldade que eu tenho. Eu já não tenho aquela vibração do fluido terrestre tão presente na minha vida, eu já estou afastado não sei quanto tempo de encarnação. Então, aquele espírito, por afinidade, ele consegue absorver com mais facilidade. Não quer dizer que o espírito superior não vai conseguir. Vai, mas ele tem que baixar a vibração dele, sintonizar sua vibração com aquela irradiação daquele tipo de substância, para ele poder absorver. Aí a gente tem que entender o que quer dizer afinidade. Né? Ele tem que ter afinidade com aquilo ali. Então, ele tem que fazer uma adaptação ali para ele fazer aquilo. Isso tu pode ter ali, nessas condições, ainda dando oportunidade de trabalho para os outros. É um negócio assim muito interessante, né? E aí tu olha e fala, realmente é mais natural, né? Mais simples do que a gente fica fantasiando. Por isso que esses espíritos falam para a gente assim, vocês olham o plano espiritual de uma maneira muito poética. Às vezes tem que olhar com mais simplicidade o negócio. As coisas são mais naturais, né? Do que a gente imagina. Então, podemos seguir? Fantástico, pode. Muito bom. Parabéns. Beleza, vamos lá. Uma janelinha, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, vamos lá. Por isso que vocês verem, eu estou agora, porque nós temos falado muito naquela situação, né, da cura, de o que representa a cura. Então é interessante você ver, quando a gente olha esses textos e a gente vê as coisas, né, com essa visão, que em nenhum momento aqui eles estão falando que o passe faz milagre. Em nenhum momento. E a gente já alerta para isso, a gente começa a prestar atenção nas entrelinhas e até nas linhas, né, porque ele está direto. Então vamos lá, Revista Espírita ainda, 1864. Para curar pela terapêutica ordinária, não bastam os primeiros medicamentos que surgem. São precisos, puros, não avariados ou adulterados e convenientemente preparados. Ele está falando aqui de medicamentos, remédio, normal. É claro. A gente tem isso aí. O chamado gueto, né? Aquele que não tem muita qualidade e que o balconista lá da farmácia ganha um percentual para ele empurrar aquele remédio. Pô, às vezes tem. A gente tem que ter cuidado. Quando passou os medicamentos para genérico, a gente tem que ver o quê? Pô, quais são os laboratórios que eu posso confiar? Exatamente por quê? Porque se ele tiver adulterado, e isso existe, eu, na época que eu trabalhei em indústria farmacêutica, e nos primeiros anos eu trabalhei no laboratório de análise, a gente recolhia materiais nas prateleiras das farmácias de outras empresas que eram similares aos nossos medicamentos, e fazíamos análise comparativa. E às vezes a gente encontrava medicamentos com 50% do teor de rótulo. Quer dizer, é um crime isso. Porque você coloca ali, ao invés de combater, tu cria anticorpos mais para doença, resistência. Quando tu aplica o verdadeiro medicamento, a pessoa ela não tem o efeito. Então, o que ele está dizendo aqui é o óbvio da aplicação material. Se você compra um medicamento, a eficiência do medicamento, a eficácia, vai ser maior tanto quanto for a pureza dele, se ele não tiver adulterado, aí ele leva para a lógica do fluido. Pela mesma razão, para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são mais saudáveis, desde que esses fluidos benéficos são provenientes de espíritos superiores. Então é o concurso deles que se precisa obter. Por isso, a prece e a invocação são necessárias. Porque, eu reconheço o meu limite, então eu vou
pedir intercessão daqueles que são melhores do que eu. Quando nós falamos assim, orar pela qualidade fluídica, a gente pensa logo o quê? Nas curas que Jesus e os apóstolos faziam, né? Só passar, não precisa nem tocar. O poder de irradiação desses espíritos. E também a diferença, aquilo que a gente sempre dá como exemplo. Uma coisa foi os cegos, por exemplo, que ele curou. Vai e não peques mais. Não vai te conhecer coisa pior. Aquilo ali foi um adiantamento. Quando da mulher hemorroísa foi diferente. Ó. Opa, senti que uma virtude saiu de mim. E ela estava lá. E quando ele fala assim, ó, tua fé te curou, é por quê? Ela traiu aquilo ali porque ela já tinha cumprido todo o processo de educação que ela precisava para sair daquilo ali. Então ela conquistou a afinidade para atrair aquele fluido puro. Então aí tu tem, nesse exemplo, os dois lados. A qualidade fluídica do emissor, pela sua pureza, e a capacidade de atração de quem recebeu o passe pelo seu mérito também. De já ter cumprido as etapas necessárias para a sua evolução ali, dentro do processo de aprendizado que a doutrina impõe. Então, isso também é muito importante. Qualidade, ainda lá na revista Espírita, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Lembrando que fluidos espirituais são os fluidos ambientes do plano espiritual. Sendo esses fluidos veículo do pensamento, sendo estes modificados a propriedade, é evidente que eles devem achar-se impregnados de qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela impureza ou pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Isso aí, vamos fazer uma pausa aqui para meditar em termos do que nós estamos falando. O médium tem responsabilidade maior do que ele pensa. Porque, às vezes, a gente já ouviu várias pessoas falar assim, mas, bom, o médium tem que estudar, o médium tem que se aplicar na modificação moral, blá, blá, blá. Aí o cara fala, não, eu participo do trabalho lá, a cura ocorre. Então, ele vai colocando, e às vezes puxa até base evangélica para falar nisso, olha, a árvore, se dá um bom fruto, a árvore é boa. Só que é o seguinte, que quando você trabalha mediunicamente e a cura ocorre, o nome já está dizendo, é um trabalho mediúnico. Então eu sou o quê? Intermediário daquilo ali. Então eu não posso trazer para mim e dizer que aquele fruto é meu. O que o médium tem que estar ciente, nós todos médiums, temos que estar cientes é o seguinte. Eu estou sendo usado pelo plano espiritual. Ele potencializa o meu fluido. Eu tenho uma característica de emissão que é inerente à minha qualidade como espírito, à minha evolução espiritual. Então, esse negócio de eu poder fazer qualquer coisa, e na hora do trabalho mediúnico, eu me concentrar, fazer prece e trabalhar, podemos estar cientes que estaremos dando trabalho maior à equipe espiritual do que ela teria. Por quê? Porque ela vai ter que, às vezes, isolar o nosso pensamento, melhorar o nosso fluido, não usar o nosso fluido exatamente por quê? Por causa da minha qualidade de emissão. Então, está ligado diretamente, a qualidade fluídica está diretamente ligado à qualidade do pensamento, que está diretamente ligado à condição moral do médium. Não pode esquecer isso. Mas tem médium que cura, a gente tem visto aí. Vários exemplos, de época em época, tempo em tempo. Aparece um escândalo na doutrina espírita mostrando exatamente o quê? Médiuns que estão voltados para a cura, às vezes médium que nem se diz espírita, mas o pessoal quer mostrar como exemplo, olha, a mediunidade ali, cada qual que seu cada qual. Se não tiver
esse tipo de exercício ligado ao comportamento moral do médium, uma hora a casa vai cair. Exatamente por quê? Porque fica claro ali, se você tem dois pontos de vista. Você olhar o copo cheio e você olhar o copo vazio. Né? O copo pela metade. Você pode dizer que ele está meio vazio ou pode dizer que ele está meio cheio. Como você vai observar aquilo ali. Se pelo fato de você ver que o médium não tem um comportamento moral adequado, mas as curas ocorreram, você está demonstrando o quê? Que o plano espiritual atua independente do médium. Anula lá o médium e se vira lá para quem tem mérito. E o contrário, né? Tu pode falar também, pô, olha lá, que negócio é esse? A pessoa se diz isso, diz aquilo outro e olha por trás. Então, são condições que tem que levar a gente a analisar sobre a nossa responsabilidade no mecanismo. Então, a gente não pode esquecer disso. Se eu quero ser um bom médium, o que eu tenho que fazer? É igual a definição lá de bom espírito. É aquele que se esforça para domar as más inclinações, que procura sempre a melhoria. Então, trabalho, meu amigo, eles não esperam que a gente atinja um nível de moralidade ou de comportamento X. Eles usam o material que tem. Isso não quer dizer que a gente não tem que melhorar. O nosso compromisso é entender isso, né? Eles nos utilizam, eu gosto de falar o seguinte, nos utilizam apesar de. Apesar de. Isso não é invenção nossa. Pode chegar lá no livro dos médiuns, pô, mas peraí. O cara tem uma vida desregrada e por que a espiritualidade usa aquele médium? O espírito fala na lata, porque não tem outro melhor. Se tivesse outro melhor, usaria? Claro, usaria. Quem não tem tudo, usa tu mesmo, meu amigo. Não tem um instrumento melhor, eu não vou deixar de usar. Usa esse aí. Até que apareça o melhor. Aparecendo o melhor, usa o outro. Então o médium tem que se conscientizar disso para quê? Para entender a qualidade do fluido que eu emito. O meu fluido é isso. É correspondente ao meu crescimento espiritual. Como eu me encontro em termos de desenvolvimento intelectual e moral. É isso. Paulo, não esquecer. Fala. Dentro disso que você está colocando, a gente lembra o seguinte: o médium, né, eu estava até conversando isso hoje com um amigo, antes do estudo. Qual é a proposta da casa espírita? A casa espírita é ter médiuns tarefeiros, médiuns trabalhadores. O médium trabalhador é o médium que tem consciência de tudo isso que a gente está vendo aqui, de todo esse conhecimento e da função dele no trabalho. Porque não adianta a gente ter médiums, porque médium eu tenho na rua, eu tenho em qualquer lugar. Eu tenho médium de botequim, eu tenho médium que está rodando pela rua. Se eu quiser ter só médiums, eu posso tê-los em qualquer lugar. Agora, na casa espírita, o que se espera são médiums trabalhadores, ou seja, conscientes da responsabilidade, né? São trabalhadores da mediunidade, não são só médiums, são trabalhadores da mediunidade. Então, que tem consciência. E a qualidade dos fluidos ela envolve outras coisas também para dentro de uma casa espírita que a gente, com um pouquinho de percepção mediúnica, percebe até mesmo na chegada da casa espírita. Já tive a oportunidade de chegar certa vez numa determinada, na casa espírita, né? E perceber que o ambiente não estava bom. Às vezes o ambiente tem manchas na parede, manchas fluídicas na parede. E aí você fica assim, gente, o que está acontecendo aqui? Então, certa vez, ingressamos numa casa espírita e registramos o fluido mais pesado da casa espírita. E aí você pergunta assim, olha, já teve alguma coisa aqui hoje? Não. E ontem? Ontem teve um atendimento. Aí você pensa assim, o atendimento foi muito pesado. Não.
Aí eu perguntei, mas o que foi o atendimento? Não veio ninguém. Só ficaram os trabalhadores. E aí você já viu. Dependendo da conversa que os trabalhadores têm dentro da casa espírita, que muitas vezes não é a conversa fraterna, é a conversa de falar de outro trabalhador, é a conversa de falar de diretoria, de não sei o quê, é o tricotar. Aquilo ali cria uma atmosfera para dentro da casa espírita que atrapalha o trabalho até do dia seguinte. Ou seja, dependendo do merecimento da casa, dos trabalhadores. Por quê? Quando a gente tem merecimento, os mentores vão lá, cuidam, fazem a asepsia. Mas, de qualquer forma, é uma sobrecarga de trabalho que a gente dá para a espiritualidade. Então, precisa realmente... As coisas não são simplórias como a gente pensa que são para o plano espiritual. Tudo gera esforço. Eu tenho vários caminhos para chegar ao Rio de Janeiro. Eu posso pegar um atalho ou posso fazer um caminho mais longo. E muitas vezes o que a gente entrega para a espiritualidade é o caminho mais longo. Olha, e um negócio que você falou que é importante, você vê. Dificilmente, quando você faz um estudo, passe de cura. Dificilmente você estuda isso que a gente está estudando. Quando o cara fala de passe de cura, o cara quer saber o quê? Pô, como é que eu dou o passe? Como é que eu faço? Como é que é a técnica? Tudo isso que a gente está estudando antes, por isso que eu esclareci aquilo antes de começar, é a parte doutrinária que dá base para você entender o que você vai fazer lá. Não é só você pegar e falar para o cara como é que ele vai atuar. Ele tem que entender o porquê vai atuar, quais instrumentos que eles estão trabalhando. E esse detalhe que você falou, que é a consequência do entendimento de como o fluido é qualificado, vou te falar um negócio. O que você observa mediunicamente no ambiente lá da casa espírita, e isso é em qualquer ambiente, o que acontece? O ambiente fica impregnado dos pensamentos coletivos ali. Então, olha só. Casa que tem vários estudos dentro da casa, o que vai acontecer? Quais as formas de pensamentos que estão sendo colocadas ali? Não vai ser aquela mancha escura que tu está vendo na parede. Vai ser vibrações de estudo. Quando você tem trabalho de cura, o que acontece ali? Você vai ter, naquele ambiente, o quê? Fluidos de cura. Não esquece aquele exemplo que a gente deu, uma sala cirúrgica. Sim. Asepsia. Se você tem trabalho de atendimento a desencarnados, tudo bem, o espírito está vindo com sofrimento. Mas o objetivo do trabalho ali é o quê? O consolo. É o amor, é o passe, é tudo aquilo ali que é feito. Então, estou falando de 3 trabalhos: estudo, passe e desobsessão. Que você impregna aquilo ali. Isso é tão importante que o altivo e o plano espiritual falavam a gente assim, que o ideal seria você ter uma sala para cada trabalho desse. Para quê? Para exatamente você, como se fosse um centro cirúrgico, você teria uma sala para cada tipo. Aqui é para primeiro atendimento, primeiros socorros, aqui é para isso, e aqui tem que ser extremamente estéril, que é para operações. Só que é o seguinte, a realidade da casa espírita não é essa. Então, o que acontece? Você usa as mesmas salas em dias diferentes para trabalhos diferentes. Qual é o resultado? A gente sente isso lá no Leon Denis. Tu entra nas salas, tem todas as vibrações, porque são usadas aquelas salas para isso mesmo. Aí o que acontece? Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é muito visual. É igual aquela gordura que acumula no forno e no fogão. Fica aquelas manchas de gordura. Você chega àqueles produtos que hoje tem aerosol, tudo que você... Ele bate ali e você vê ele dissolver aquilo ali, que é a visão que quem tem mediunidade de evidência fala para a gente. Que o fluido é como se ele dissolvesse aquela parte pesada ali. Então, quando você tem um ambiente harmonizado com esses fluidos, que nós demos exemplo de estudo, de cura, de desobsessão, quando se emite essas formas de pensamento mais densas, ela já se dissolve ali.
E o contrário ocorre quando você tem o inverso, né? Você tem um fluido impregnado de pensamentos deletérios, os pensamentos bons batem ali e eles são obstruídos. Eles não conseguem dissolver, por quê? Porque é desproporcional o que é mantido ali. Então, isso aí é exatamente... nós vamos parar aqui por causa do tempo, né? Mas a gente fixa lá o que a gente parou, mas é importante essa colocação. Tudo isso que nós estamos falando é pelo entendimento de como o fluido trabalha. Exatamente. A gente não começou nem a falar do passe ainda. Mas o entendimento de como eu qualifico o fluido, como isso age, as diferentes maneiras de agir, ele sozinho, ele o espírito sozinho. E tem que dar essa consciência do médium. O médium, se não tiver essas informações, ele não vai policiar o pensamento dele quando estiver dentro da casa espírita, o comportamento. Então, por isso que o estudo é importante. Você quer ver uma outra coisa? Numa palestra pública, nós temos lá os médiums passistas. Qual é a função do médium passista e dos trabalhadores em geral da casa? Darem suporte ao orador. Isso. Porque o orador está fazendo o trabalho da casa. Casa. O trabalho não é só do orador, é o trabalho da casa espírita. E muitas vezes você vê passistas que eles estão completamente dispersos. Existem passistas ansiosos para a palestra acabar, aí quando acaba a palestra ele vai dar passe. Você imagina o tipo de pensamento que essas pessoas ficam muitas vezes acumulando, que estão fora dali, e o tipo de sintonia que elas entram, porque elas estão fisicamente dentro do centro. Exato. Mas psiquicamente elas muitas vezes não estão dentro do centro. E aí, quando acaba a palestra... O tempo de recomposição para isso, você vê, não é instantâneo. Exatamente. Sair de uma condição X para Y. Isso. E aí, quando acaba a palestra, as pessoas levantam a mão e vão dar passe. Eu fico assim, meu Jesus... Como se o passe fosse simplesmente a imposição de mãos. E não é. Muitas vezes também abre-se para a hora do passe, as pessoas levantam as mãos como se aquele mecanismo de sintonia com o plano espiritual fosse uma coisa automática, que quando eu levanto a mão, acopla a sintonia. E também não é assim que funciona. Eu tenho que estar sintonizado desde o início da palestra até o final, para que isso flua com mais naturalidade. E muitas vezes nós não vemos isso. Nós, trabalhadores da mediunidade, ainda fazemos muitas coisas maquinalmente. O André Luiz comenta isso na obra Missionários da Luz. Os trabalhadores vão entrando na sala, mas não tem a menor noção de toda a instrumentação dos espíritos para fazer funcionar. É difícil. Mas você vê, está diretamente ligado ao quê? Ao estudo. Ao estudo. Se você não estudar isso, como é que você vai saber? Exatamente. Aí que é o negócio. O desenvolvimento mediúnico, por isso, lembra, a gente falou isso lá no início, que a gente começou a falar de mediunidade, não sei nem quanto tempo que tem que a gente começou esse trabalho lá. Ano passado, que era dos médios. Que era falar, tem que ter o preparo teórico e o prático. Porque se você não tiver esse conhecimento, até por ignorância, às vezes, o médium não pode fazer. Depois que toma conhecimento disso, ele vai ficar mais alerta, ele vai ficar mais vigilante por conta do que pode, qual é a consequência daquele comportamento. E existe também um outro passo, Paulo, que é o terceiro passo, que o Dr. Hermann colocou. A pessoa estuda, começa a prática, mas precisa de um outro componente, comprometimento. Que o Dr. Hermann falou o seguinte, olha, muitos já estudaram, mas não quiseram se comprometer. Então, a vontade de compromissar, né, de comprometimento, é o que faz a ligação entre o estudo e a prática.
é o comprometimento. Exatamente. É isso. Então, eu marquei aqui, a gente no próximo domingo continua com o slide 13, a partir do slide 13. Eu fiz essa intervenção porque depois vai mudando bem, começa a alongar para a gente não parar no meio aí. Eu imagino, né, que seja depois um... É isso aí. O próprio Emmanuel falou para Chico, né? Disciplina, disciplina. 3 vezes. É isso aí. Ô, Paulo, Oi. mesmo a gente às vezes ouve queixas, mesmo de médiuns que têm esse conhecimento, né, de tudo que foi falado hoje, ao final do passe, eles sentiam um cansaço físico. Isso tem a ver com o dia que ele não estava bem, ou porque ele doou muito energia própria, ou assim, você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Tá. Ó, eu não posso falar pão, queijo, tipo, é isso. A gente tem que responder de uma maneira geral, porque cada caso é um caso. Mas eu vou te falar. Em geral, o que ocorre? Se o médium sentir algum cansaço, primeiro vamos no que ele deve fazer. Se manter na casa um pouco, respirar e tentar absorver o ambiente fluídico da casa para ele se recuperar. Isso na premissa de que ele demandou muito fluido naquele trabalho. Se ele conseguir fazer isso, é sinal que foi uma dispersão de fluido maior ali, mas ele se recupera. O que ele tem que manter é a cabeça no trabalho, porque às vezes o que a gente pode fazer é o seguinte, é um raciocínio bem simples e prático que a gente pode fazer. Trabalho do bem não pode ter como consequência algo ruim. Não pode ter. Se eu estou trabalhando ali, o cansaço pode ser, se eu tiver tudo certinho, eu dispersei mais fluido, mas eu tenho que me recuperar. Porque se nós estivermos ligados com o plano espiritual, é como se eu estivesse gastando a bateria no meu telefone, mas ao mesmo tempo ele está na eletricidade, está sendo recarregado. Então o médium, quando está doando as suas energias e o espírito está potencializando o fluido dele também, misturando os dois fluidos, ele é o primeiro até a receber o passe. Então, se ele tiver em condições normais de temperatura e pressão, ele vai se recuperar naquilo ali. Se ele não está conseguindo se recuperar, pode ser um desses motivos todos que você deu. Ele não teve um bom dia, ele está meio disperso, está assim assado, mas a causa é uma só, falta de ligação com o plano espiritual. Não interessa o que motivou aquilo ali. Então, o que a gente fala é sempre o seguinte, fez o trabalho, tem que estar sintonizado com o plano espiritual, tem que estar consciente dessa ligação e da dependência que a gente tem do plano espiritual, que isso é importante, para poder abrir a sintonia para captar esses fluidos. Acabou o trabalho, eu tenho que ter consciência que alguns trabalhos, a reposição da energia é igual você gastou muito. Uma coisa, eu estar com o celular aqui recarregando sem usar. E outra coisa, eu estar com ele na tomada, mas estou ligando a toda hora, estou vendo imagem, estou fazendo isso, aquilo outro. A capacidade de regeneração da bateria ali, ela demora mais. Por quê? Porque eu estou usando mais do que eu devia. É consumo e entrada, né? Saída e entrada. Então, o médium tem que estar preparado para isso. Se ele está sentindo isso, senta. Se tiver uma passe de cura, vai ter a troca de passes, vai ter a prece. Então, é ele se manter ali e buscar dentro da própria casa, pelo pensamento, a recuperação fluídica. Se ele fizer tudo isso certinho, não tem porquê ele estar sentindo algum tipo de cansaço, tá? Mas não tem como determinar qual é a causa específica, porque cada caso é um caso. Tá bom? Ficou claro, não? Ficou claro. Obrigada. Obrigado, tá legal. Rafael, contigo mesmo. Paulo. Oi. Oi, bom dia. Oi, Ô, Paulo, bem? você falou tipo o oposto do que eu vou te perguntar aí. No caso, assim, a minha mãe estava lá pisando passe. Aí ela tomou passe, né? Aí eu te disse, o passista deu passe, né? Aí a pessoa na hora fica calma. Aí passa algumas horas, a pessoa fica agitada, começa a gritar, é como se não tivesse tomado passe.
E aí, é o passista ou é a pessoa que não se ligou no passe? Olha, também é a mesma coisa, não tem como afirmar se é isso ou aquilo outro, mas, em geral, provavelmente é da própria pessoa. Da própria pessoa, né? Porque você está dizendo algo que é sintomático, vamos dizer assim, se fosse analisar pelo que você está falando, se naquele primeiro momento ela atingiu um equilíbrio e depois se desequilibrou de novo, é porque não reteve. É igual quando você passa uma tinta nova numa parede e que você bota uma tinta que não adere. Ela, no primeiro momento, ela cobre, mas depois ela não vai ter aderência à parede e vai descascar. Então, a gente costuma falar que a pessoa recebeu, mas por mudança de frequência mental, ela não reteve. Ela perdeu a afinidade daquilo ali. Mas, entendeu? Eu não posso afirmar, porque são perguntas assim muito específicas que só a gente tendo a visão no momento que o plano espiritual falou, viu e narrou para a gente, tá? Mas, teoricamente, é mais ou menos isso que eu te falei. Eu posso falar de uma maneira geral, mas não afirmar. Toda vez que vai dar um passe nela, ela fica tranquila. Geralmente, à noite, eu faço a vibração, canto, rezo, aí vai dar o passe, mas nem eu que dou. Aí, esse dia eu dei, tudo bem, ela ficou boa, chegou. Aí, tem um dia que estava dando, mas não era eu, tal. Aí dava, tudo bem, ela acalmava. Aí, mais tarde, a minha irmã ligava, minha mãe, aí ela começava, é como se não tivesse dado nada, aí parou então, de dar olha só, aí já reafirma mais, que você está falando que isso ocorre com constância, é a condição da própria pessoa. E a gente mostrou em algumas definições ali. O passe vai sempre procurar e vai harmonizar. Mas depende da pessoa, de como ela vai se comportar com aquilo ali. É igual, às vezes, acontece até com remédio material. A gente dá um remédio para a pessoa, mas a pessoa resiste. Ela resiste tanto àquilo ali que ela acaba anulando o efeito material do medicamento. E tu imagina isso com o passe. Com o passe é muito mais fácil essa rejeição ter sucesso, entendeu? Porque tem que ter afinidade. A pessoa tem que estar preparada para aderir àquilo ali, tá bom? Aí esse dia, né, de dia eu senti a vontade de dar o passe. Eu dei, ela ficou tranquila, entendeu? Mas é assim, agora como você falou do medicamento, ela está tendo a mesma reação com o medicamento. Então, aí orar por ela, botar o nome lá na irradiação, conversar com ela, para ela tentar entender e ser mais aderente a isso. A minha mãe, Maga, ela já está com 99 anos, mas está lúcida, mas agora está com esse problema, entendeu? São dificuldades normais, né, que acontecem. Então, mas vamos orar por ela. É o que a gente pode fazer. Ela já falou. Meus irmãos, a gente vai partindo aí para o horário, que está no momento de encerrar, tá? Eu vou pedir para o Fernando fazer a prece para a gente. Não sei se o Fernando está podendo fazer a prece. Fernando? Oi, estou por aqui. Você pode fazer a prece final? Faço sim. Então tá. Vamos lá. Pai amado, Mestre Jesus, amigos presentes, agradecemos a todos mais uma oportunidade, mais uma confraternização entre nós, entre os amigos espirituais. Precisamos estar sempre atentos às oportunidades de crescimento, de aprendizado, de trabalho, de tarefa no bem. Que o nosso Mestre Maior possa continuar nos guiando, nos servindo a sua luz, para que cheguemos juntos a um patamar melhor do que estávamos. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, então, nós encerramos o trabalho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que participaram aí conosco. Mais tarde, nós temos aí a Sandra Della Pola e estará conosco aí no trabalho do Evangelho em Casa, convidado especial do Evangelho em Casa. Sandra é de Porto Alegre. O estudo da noite de hoje vai ser pelo StreamYards. Então, nós vamos mudar aí um pouco
a ferramenta, tá? Mas a gente manda aí o canal do YouTube, vai ser transmitido pela Rede Amigo Espírita. Tá bom? Forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Forte tchau. Um abraço. abraço. Bom Obrigada, final de Paulo. domingo aí Obrigada, para Rafael. vocês. Abraço, Falou, bom dia a tchau. todos. Rafael, para a gravação aí. Um bom dia a todos. Bom dia.